O Vasco venceu ontem o Fluminense no Maracanã por 2-1 de virada e eu tenho que destacar para vocês a partida de dois jogadores que tiveram realmente um destaque diferenciado. O volante Thiago Mendes fez mais uma grande exibição, controlando o meio de campo, sendo o jogador que faltava para esse time do Vasco, jogador com essa qualidade. Thiago Mendes foi extremamente importante para o Vasco sair ontem com essa vitória em cima do Fluminense. E também falar sobre Andrés Gomes. O colombiano é diferente. Quem viu nossa análise aqui sobre o Andrés Gomes assim que ele foi contratado, já sabia dessas características do ponta colombiano e que tá vendo agora cada vez mais como ele é um jogador que realmente poderia estar sendo importante pro Vasco nessa temporada de 2025. Então, vem comigo que eu vou te mostrar nos mínimos detalhes como foram as atuações deles dois. Vem. Se foi a partida de Andrés Gomes ontem contra o Fluminense. Ele que jogou na ponta esquerda do Vasco, tivemos uma inversão nos últimos jogos do Andrés Gomes com o Nuno Moreira, que vem funcionando, né? Eles vêm conseguindo ser mais produtivos. Primeiro lance, o Andrés Gomes já mostrou ali como ele é um cara que incomoda a defesa adversária o tempo todo. Ele é um jogador que é muito forte fisicamente, aí quando eu falo também é no ponto dele aguentar correr, ele ser um jogador que tem uma intensidade muito alta o jogo todo, o Andrés Gomes. E aqui é um posicionamento que ele vinha fazendo, né? Os times do Fernando Diniz têm essa liberdade dos pontas caírem pelo mesmo lado. Você tem o Nuno, você tem o Andrés Gomes pelo mesmo lado, mas o Andrés Gomes pisou muito no corredor central. Esse posicionamento do Andrés Gomes por dentro funcionou em vários momentos. Ele conseguiu ter liberdade para jogar. Jogador com extrema movimentação pelo campo. Não tinha posição fixa, né? Claro que ele é o ponto esquerda do time, mas tem muita liberdade para jogar. O Fernando Diniz gosta disso, né? Essa bagunça organizada dele, a gente pode dizer. O Andrés Gomes ontem estava muito afim de jogo, ganhando divididas, ganhando os duelos. Aqui ele conseguindo acelerar o jogo no Felipe Coutinho, tocando de primeira. Isso aqui é muito importante para o time conseguir jogar. E o Andrés Gomes, aí ó, centralizado, dando essa opção de passe no entre linhas do Fluminense e fazendo o time do Vasco andar. Ele vai lá, faz o passe no Paulo Henrique. E a situação que o Vasco mais pode explorar do Andrés Gomes é tentar deixar ele em situação de 1 contra 1 contra o Samuel Xavier. Nesse caso ele não vai conseguir obter a vantagem porque tinha o Samuel Xavier e o Serna fez a cobertura. Então aí ficou um pouco mais complicado para o Andrés Gomes, mas mesmo assim ele tentou ali um passe que era inteligente por dentro no Felipe Coutinho. Esse foi o único lance dele que foi ruim no jogo, né? Que ele não acertou, errou o cruzamento. Aqui ele ficou impedido realmente, estava impedido, mas olha só, ele olha o Ryan 2, 3 vezes, opta por fazer o corte, talvez ele iria buscar o gol e sofreu o pênalti, mas, né, estava realmente impedido e a justiça foi feita naquele lance. Tava fim de jogo o Gomes, deu esse chapéu aí no Serna, depois ele até foi tocado, né, mas o juiz entendeu que não foi falta, o juiz ontem não estava marcando faltinhas, e isso é o que o Vasco precisa fazer, pelo menos deixar em igualdade numérica. O Puma por dentro, você tem o Martinelli aqui encaixado no Felipe Coutinho, e você tem o Andrés Gomes no mano a mano contra o Samuel Xavier, e aí ele vai levar vantagem, vai na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola ali é desviada pelo Nuno, e sai o gol do Ryan. Olha aí. Bola desvia no Nuno, ele foi tentar dominar e o Ryan dentro da área. Mas toda vez que o Vasco deixar o Andrés Gomes no mano a mano contra o Samuel Xavier, conseguir criar essa dinâmica no campo, o Vasco vai conseguir ser produtivo. Provavelmente ele vai chegar na linha de fundo e fazer esse cruzamento. E se você povoar a área, tu tem uma chance muito grande de fazer gol. E aí de novo agora o Andrés Gomes, olha só. Sai lá da esquerda e vem jogar na direita e quase dá assistência pro Puma. Ele tem essa qualidade nesse cruzamento rasteiro entre o goleiro e entre a zaga, que dificulta muito a marcação do adversário. E aí o Puma finaliza até que bem, mas o Fábio é um goleiro também muito bom, né? Fez uma defesaça ali. Mais uma vez o Andrés Gomes faz o drible em cima do Nonato. E a movimentação dele pelo campo, como eu falei, tá na esquerda, tá na direita, tá por dentro. Confunde muito a marcação do Fluminense, fica difícil de tu encaixar a marcação. De novo, tá ele pela direita, tirando essa bola do Keno. Agora, recebendo por dentro. Se o Vasco explorar mais isso no segundo jogo, pode sair gol do Vasco também dessa maneira. Com o Andrés Gomes saindo lá da esquerda, vindo pisar por dentro sem marcação, nas costas dessa linha de volantes do Fluminense. No caso aqui ele não pegou bem na finalização, mas se ele acerta uma finalização perigosa, ele tinha tempo e espaço ali para fazer isso. E agora no segundo gol, jogo já no finalzinho, faltando poucos segundos para terminar o jogo, faltando ali 30 segundos, o Andrés Gomes consegue com a perna esquerda fazer essa assistência com açúcar na cabeça do Verratti.
E eu sempre destaco do Andrés Gomes esse nível dele de ambidestria, né? De bater bem com a esquerda, de bater bem com a direita. E isso faz muita diferença no futebol moderno, no futebol atual. Foi um jogo muito bom aí do Andrés Gomes ontem diante do Fluminense. A gente precisa destacar. Thiago Mendes jogou de terno ontem em Vasco versus Fluminense no Maracanã. Começou recuperando essa bola, uma passe errada do René. E o Thiago Mendes é esse jogador. Ele é o cara que escolhe o lado que o Vasco vai atacar. Tentar encontrar a vantagem que o Vasco vai ter na última linha do Fluminense. Ele conseguiu ali um ótimo passe pro Puma, mas aí o Puma tentou o cruzamento, né? Poderia talvez ter batido no gol, mas aí como é um lateral jogando com a perna invertida, fica mais complicado, né? E aqui no caso, a gente tem o Thiago Mendes recebendo a bola, como ele vai receber muitas vezes também no segundo jogo, de costas, a pressão do Fluminense chegando por trás dele, ele tem que ter capacidade de sustentar essa pressão e jogar. Aqui no caso, ele sofre a falta do Acosta. Esse talvez foi o único erro do Thiago Mendes. Por pouco, né? Ele também conseguiu fazer essa bola chegar ali no Puma. E ele joga com elegância, de cabeça em pé. O tempo todo ele recebe a bola nessa região, pega o Fluminense com a linha baixa. Ele vai ter que escolher por onde o Vasco vai jogar. Ele é o jogador de mais qualidade para iniciar essa jogada lá vindo de trás. Contra o passe no entre linhas para Andrés Gomes. E vai articulando o time. Tu vê que em vários momentos o Coutinho se aproxima do Thiago Mendes para jogar porque ele sabe que é um cara que também tem qualidade técnica assim como ele. Esse tipo de situação, recebeu a bola encaixotada do Thiago Mendes, sai dessa pressão do Fluminense e vai jogar. Ele é o cara para variar corredor, o volante tem que fazer isso. A bola tá pelo lado esquerdo, vai lá agora pro lado direito. E é fatiada, não viaja tanto, chega certinha no pé do Nuno Moreira que tentou um cruzamento de primeira. Esse lance aqui do Thiago Mendes foi muito providencial e foi limpo na bola. Foi bonito esse carrinho dele, olha só. Só na bola. Pega só limpo na bola, cara. E até ele se irrita depois com o Nonato, porque claramente o Nonato ficou simulando algo que não aconteceu. É só se levantar e jogar, cara. Mas eu entendo, o Fluminense estava com a vantagem naquele momento e ele quis parar o jogo. Mas o Thiago Mendes foi muito bem na marcação. Duela no corpo, vence. E olha como é que ele é importante pro gol de empate do Vasco. Ele vence esse primeiro duelo contra o Acosta no corpo. Temporiza a jogada, calma, calma. E dá o passe no Felipe Coutinho. Os dois vão tabelar e ele vai encontrar depois o passe no Andrés Gomes. Esse foi um diferencial gigantesco. De novo, ele recuperou a bola ali sem falta. O Klaus deixou o jogo correr. Vai trabalhar passe vertical agora o Thiago Mendes. Recebe a bola, tá de frente, aí tem visão do campo todo para ele analisar aonde o Vasco vai atacar. Aonde tá a vantagem pro Vasco nesse momento. Ele tentou o passe, mas ficou um pouco curto. O Freitas fez o corte. Mas eu coloco que ele era o jogador que faltava nesse meio de campo do Vasco. Olha, ele venceu mais um duelo agora pelo alto. Pela qualidade técnica. Por ser um jogador que dá essa cadência que precisa o Vasco do Diniz, ter essa calma. Busca a bola no pé do Léo Jardim, vai iniciar a jogada. E aí uma coisa até que eu peço pra torcida do Vasco, cara, quando o time estiver trabalhando a bola lá atrás, não fica chiando, pedindo pro time lançar a bola pra frente. Tenha calma, esse é o estilo de jogo do Vasco. É construir o jogo desde lá de trás, com toques curtos, é assim que o time treina. E ele precisa jogar da forma que treina, sem desespero, sem afobação. Até o Felipe Coutinho falou sobre isso depois. O time tem que ter paciência pra trabalhar porque é assim que o Vasco joga. É dessa maneira que o Fernando Diniz gosta dos seus times. Então não tem porque a bola tá no Léo Jardim, já chiar, já ficar puto. Cara, calma, ele vai acertar o passe. Fica calmo. E aí de novo o Thiago Mendes iniciando a jogada, trabalhando essa bola no Puma Rodrigues. O tempo todo ele é o cara que inicia a jogada, que dá essa qualidade nesse primeiro passe do Vasco. Eu quero chamar também a atenção disso aqui, olha só, ele orientando os companheiros, organizando o time. Fica lá, a bola voltar talvez o toque em você. Passe vertical do Thiago Mendes. Deu uma consistência, além da consistência defensiva, a consistência ofensiva muito boa. De novo, salta a pressão, antecipa e ganha a bola pro Vasco. Com calma e com muita qualidade técnica. Ele levanta a cabeça, mapeia e vem o passe no Ryan mais cavado. Jogou muita bola o Thiago Mendes. De novo aqui, de primeira ele já vai fazer o passe no entre linhas pro Andrés Gomes. Saiu sentindo, se eu não me engano, foi câimbras, né? Não será problema para domingo o Thiago Mendes. Agora é descansar. O Hugo Moura entrou no final do jogo. Agora é descansar porque domingo o Vasco tem mais uma guerra. Jogo difícil, complicado, que vai ser contra o Fluminense.
mas acho que o Vasco tem condições sim de passar para a final. Tem uma vantagem pequena, mas tem uma vantagem, dá para saber utilizar essa vantagem ao seu favor. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!